Uma mãe vive isolada com seus filhos gêmeos em uma casa no meio da floresta. Samuel é pragmático, Nolan é sonhador e a mãe faz de tudo para proteger os filhos. Olá, meu nome é Marcos Debona, esse é o canal Não Contém Spoiler e hoje nós vamos analisar o roteiro de Não Solte. O roteiro foi escrito por Casey Coughlin e Ryan Grasby e o filme foi dirigido por Alexandre Arra e produzido pela Halle Berry, que também protagoniza o filme. Esse filme está entrando nos cinemas dia 7 de novembro de 2024, então esse vídeo não vai ter spoilers. Mas se você quer uma análise mais aprofundada e com spoilers, o Marcos vai fazer isso na próxima live, que não é mais quarta-feira, é segunda-feira. E vai ser dia 11 de novembro, às 19h30. E até lá, dá tempo de você assistir ao filme. Como se trata de um filme que se passa num universo muito peculiar, em que os personagens estão numa situação que a gente não está acostumado, o primeiro ato precisa explicar onde nós estamos e como funciona aquele universo. Onde vivem, o que fazem, do que se alimentam? Hoje no Não Contém Spoiler. Por isso temos várias cenas explicativas, cenas de ambientação. Um recurso que às vezes pode tornar o filme um pouco chato, com muito diálogo expositivo, mas não é o que acontece nesse caso. Os diálogos e as cenas em geral são bem orgânicos e, naturalmente, através da interação daquela mãe com seus dois filhos, a gente consegue entender bem como é a rotina daqueles três personagens. O filme começa nos ambientando em uma floresta e aparece uma casa. Corta para dentro da casa e vemos a Mama, personagem da Halle Berry. Mas o nome dela é Mama? Isso é bem interessante. Os dois únicos personagens que têm nome são o Samuel e o Nolan, os dois filhos gêmeos. E eles sempre chamam a mãe simplesmente de Mama. E por isso a gente não sabe qual é o verdadeiro nome da personagem. Isso serve para simbolizar que a maior preocupação da Mama é proteger os dois filhos. Ela se tornou aquela mãe super protetora e é muito rígida com as crianças. Às vezes ela é bem chata, mas isso tem que ser assim até por causa da situação constante de perigo que os três personagens enfrentam. Então a mãe praticamente se anula diante dos filhos. Inclusive, durante o filme, ela toma uma atitude que demonstra muito isso. Por isso, simbolicamente, a personagem não tem nome. Na dinâmica entre os três personagens, a mãe é a líder e os filhos ocupam ali o mesmo status. Como assim o mesmo status? A mesma posição na hierarquia entre os três personagens, até porque são dois irmãos gêmeos, porque se um fosse mais velho, seria natural ele exercer uma certa liderança sobre o mais novo. Mas eles têm a mesma idade, e quando isso acontece, o roteiro precisa diferenciar os dois personagens. Tipo nós dois aqui, ó. A gente não tem nada a ver um com o outro. Por isso eles têm características bem diferentes. O Samuel é comportado, pragmático, disciplinado, obediente. Aliás, o Samuel é bem parecido com a mãe. E o curioso é que a mãe teve que passar por um processo de amadurecimento para ficar desse jeito. Ela mesma diz que antigamente ela era mais parecida com o Nolan. E como ela teve uma juventude problemática, ela parece querer castrar o Nolan para que ele não cometa os mesmos erros que ela cometeu. Na verdade, ela tem medo que o Nolan, por ser um pouco mais rebelde, acabe desequilibrando aquela harmonia que existe entre os três personagens. Falei que ela era uma chata? E o Nolan é bem mais legal que o Samuel. Ele é mais relaxado, mais sonhador, mais rebelde, gosta de animais e ele é mais artístico. Tanto que ele gosta de ouvir música e de desenhar. Isso é notado até no corte de cabelo dos meninos. O Samuel tem o cabelo mais curtinho, mais comportado, e o Nolan tem o cabelo mais comprido. Tipo, o Samuel é de exatas e o Nolan é de humanas. É tipo isso. Tipo, você é o Samuel e eu sou o Nolan. O mais importante é que eles têm uma visão de mundo bem diferente. Isso vai ser usado de uma forma bem inteligente pelo roteiro. Mas isso não quer dizer que eles sejam inimigos. Eles são irmãos, né, gente? Então eles têm as suas briguinhas, as suas implicâncias, mas no fundo eles se gostam. Eles são parceiros, que nem a gente, né, Marcos? E a gente pode perceber essas diferenças logo no começo do filme. A mãe entra no quarto para acordar os meninos e fala que eles têm 10 minutos para se arrumar. O Samuel logo se levanta da cama e vai fazer flexão de braço. E o Nolan fica lá deitado, de boas, olhando para o teto. O primeiro ato continua mostrando a rotina da família. Eles cumprem uma espécie de ritual religioso, fazem um tipo de oração e saem para caçar. E eles têm que ficar o tempo todo presos a uma corda, porque se eles se soltarem, de acordo com a mãe, eles podem ser tocados pelo mal. Ah, mas que mal é esse que ela está falando? Desde o começo, a Mama é atormentada por fantasmas do passado. Umas pessoas que parecem zumbis. Ela diz que o mundo como a gente conhecia acabou. E eles têm que fazer de tudo para se proteger dessa ameaça que ela chama de o mal.
E isso vai ser decisivo no desenrolar do filme. Eita porra! Aliás, os dois filhos nasceram naquela casa, então tudo que eles sabem foi ensinado pela mãe. É uma situação parecida com o filme O Quarto de Jack, em que um personagem tem o seu universo muito restrito. E não é mera coincidência que a mãe do Jack não tenha nome, seja conhecida apenas como Ma. E as crianças? Também vem fantasma? Parece que não, mas aí o filme deixa uma dúvida na nossa cabeça. Logo no começo, o Nolan ouve o irmão dizer uma frase. Não fica claro se o Samuel falou aquilo mesmo ou se foi uma alucinação do Nolan. E mais pra frente a frase é repetida de uma forma bem significativa. Tá bom. E agora chegamos no... Não. Ué, tá aí uma característica que eu tenho notado cada vez mais em filmes de terror psicológico. Inclusive em 2 filmes que já foram analisados aqui no canal. Não Fale o Mal e Pisque 2 vezes. A situação vai ficando cada vez mais tensa, mas não tem aquele evento pontual que muda significativamente a vida dos personagens. Mas não tem um evento que desencadeia o segundo ato? O filme é dividido em capítulos. O primeiro se chama The Rope is Your Lifeline. Traduzindo, a corda é a sua salvação. E tem um duplo sentido aí, porque line significa linha. Então a corda é como se fosse uma linha que liga os 3 personagens à casa. E o segundo ato começa no segundo capítulo, que se chama Como Vou Alimentar Minhas Crianças. A família passa por um período de escassez e fica cada vez mais difícil conseguir comida. E a gente sabe que quando isso acontece num filme, é porque o bicho vai começar a pegar. O Nolan fica cada vez mais questionador e entra em conflito com o irmão e com a mãe. Mas eu vou parando por aqui, porque esse vídeo não vai ter spoiler. Então, pessoal, por favor, prestigiem a live que eu vou fazer dia 11 de novembro, às 19h30, analisando o roteiro desse filme com spoiler. E se você gostou desse vídeo, dá um like, clica no sininho e se inscreve no canal, porque senão você vai ficar preso numa casa e vai ficar enxergando fantasmas por todos os lados. Até o próximo spoiler.